Graça e paz, irmãos. Eu me sinto assim muito honrado, privilegiado de poder estar aqui com vocês. A minha vida hoje já foi poderosamente marcada pelo Senhor, por essa convivência. No jantar ali eu conheci vários pastores que estão ministrando aulas aqui. Já tive uma aula ali naquele jantar da história da igreja brasileira, como que eu fui inspirado, edificado, abençoado, e meu coração realmente se enche de alegria e de gratidão de poder passar esse tempo aqui com vocês. Eu estou aqui com a minha esposa, vou pedir para ela ficar em pé para apresentá-la. Nós estamos fazendo 2 anos de casado semana que vem, aleluia. Dia 17, vamos estar aqui em Londrina. Né, linda? Obrigado, amiga. Mas eu quero agradecer ao Bispo Humano o convite, me sinto privilegiado, Bispo. E ministrar, depois do pastor Samuel, um desafio, uma responsabilidade muito grande, né? É um dos presentes que eu recebi do Senhor nesses últimos tempos foi conhecer o pastor Samuel, a família dele, que tem me abençoado profundamente. Eu chamo isso de conexão divina. E o pastor Samuel tem me inspirado de uma forma que ele nem tem ideia. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Que o Senhor continue guardando o seu coração, renovando suas forças, te sustentando. Mas é uma responsabilidade muito grande ministrar depois dele. Vou ministrar assim, de uma forma diferente que eu tenho o costume de ministrar. Eu não me considero assim um pregador. Eu tenho um encargo muito grande pelo ensino da palavra. E eu tenho direcionado o meu ministério nisso. A nossa igreja local, uma igreja que investe muito nesse sentido. E eu creio que o meu chamado é para formar líderes. E hoje eu quero ministrar de uma forma diferente, não como um mestre, mas quero ministrar de uma forma profética, dando continuidade a isso que o pastor Samuel ministrou. Não vou ministrar em 1 Pedro, mas vou ministrar em 2 Samuel. Amém? Eu trouxe alguns livros que vocês vão encontrar no final dessa reunião. Eu não vou falar sobre eles, mas livros e séries de ministrações em pendrive. Todo o recurso da venda desses materiais tem sido usado para a plantação de novas igrejas e para a revitalização de igrejas. Então, além de ser um material que vai te abençoar, te edificar, que vai servir como ferramenta para o seu ministério, ao comprar qualquer um desses materiais, vai ser uma semeadura que você estará fazendo para a edificação da igreja e para a expansão do reino de Deus. Mas, em especial, eu quero destacar esse livro aqui que eu estou segurando, Mover Genuíno. Esse livro, eu vou ministrar aqui o 2º capítulo desse livro aqui, nessa noite. Porque um pouco daquilo que o pastor Samuel ministrou, dessa geração que Deus está levantando, eu creio que eu faço parte dela. Eu não sei quanto a você, mas eu nasci para um avivamento. E esse livro fala sobre o mover genuíno, o mover de Deus que está acontecendo nos nossos dias, no nosso tempo. É o tempo da nossa oportunidade. Há uma porta aberta diante de nós. Há uma oportunidade celestial diante de nós. E aqueles que creem que nasceram para esse avivamento e querem fazer parte daquilo que Deus está fazendo e querem realmente mergulhar nesse mover de Deus, você precisa discernir o mover de Deus para poder fazer parte dele. Então eu creio que esse livro foi escrito para você. Com certeza vai te inspirar, vai incendiar o seu coração e vai trazer direção, luz, clareza para o seu chamado e para o seu ministério nesses dias. Amém? Eu quero te convidar nessa hora a fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos orar, pedindo para que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, trazendo luz, clareza, entendimento da sua palavra. Pai Celeste, nós amamos o Senhor. Estarmos num ambiente como esse é um grande privilégio, porque aqui nós percebemos um ambiente de vida, de graça, onde a sua unção está operando, se manifestando livremente em nosso meio. Cremos que a nossa vida mais uma vez será marcada pelo Senhor.
Por isso nós te pedimos, continue falando, continue ministrando aos nossos corações. Nós estamos abertos, receptivos para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. E cremos que há uma mesa preparada diante de nós, e há suprimento espiritual disponível. E pela fé nós chamamos a existência. Pela fé nós tomamos posse. Pela fé nós nos apropriamos dessas verdades e realidades espirituais. Nós te pedimos que a tua palavra seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção, que possamos ser tocados, ministrados, instruídos, direcionados, encorajados, fortalecidos, edificados, alimentados pela tua palavra. Nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Remova todo o véu, toda a cegueira diante dos nossos olhos, e que a tua luz possa nos fazer enxergar e compreender todas as coisas. Estamos aqui nessa noite como teus filhos, somos o teu exército, somos a tua noiva, somos teus servos, somos rebanho do seu pastoreio. E nessa noite nós queremos nos assentar aos teus pés e nos alimentar de ti, e nos alimentar do pão que sai da tua boca, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do verso 1, acompanhe comigo a leitura. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1, diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca um nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá, diga Uzá, e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Verso 4, levaram-no a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aio ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, diga 3 meses, mais forte, diga 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Verso 13, sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, diga Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, diga olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração.
Introduziram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Esse texto nos fala de um dia de mover de Deus. Eu creio que o que uma igreja tem de mais precioso, o maior patrimônio de uma igreja não são o prédio que aquela igreja possa ter. O que existe de mais valioso, de mais precioso na vida de uma igreja não são os patrimônios, os bens ou o recurso financeiro que aquela igreja possa conquistar. O que há de mais precioso na vida de uma igreja não são os líderes ou os pastores que se reúnem ali, que lideram aquela comunidade. O que há de mais precioso na vida de uma igreja, o seu maior patrimônio, a sua maior riqueza, não são as pessoas que congregam e que se reúnem ali. O que há de mais precioso na vida de uma igreja é o mover de Deus. É o mover de Deus. Quando uma igreja perde o mover de Deus, ela se torna um museu fedendo a passado. Quando nós olhamos para a história da igreja, e eu amo a história da igreja, porque conhecer a história da igreja é conhecer a nossa própria história, e nós nos entendemos, nós nos conhecemos melhor. E eu amo até ensinar sobre a história da igreja, mas numa perspectiva do mover de Deus, porque Deus nunca parou de se mover na história. E quando nós olhamos para a história da igreja, na verdade nós estamos olhando para as histórias dos moveres de Deus. E muitos desses avivamentos poderosos, esses despertamentos espirituais, que foram gerados pelo Espírito, por uma obra do Espírito, por uma obra sobrenatural, se resultou num grande movimento, que alcança muitas pessoas, que levanta, desperta, treina muitas pessoas para a obra do ministério. Mas o problema é que muitos desses moveres de Deus, que se transformaram em grandes movimentos, que marcaram a história, que marcaram o seu tempo, hoje, infelizmente, se tornaram apenas monumentos. Algo bonito de se ver, que tem uma memória, tem uma lembrança, tem uma herança, tem uma história, mas não tem vida ali, só tem morte. Tem um prédio, tem um monumento, mas o mover de Deus já passou dali há muito tempo. Eu não sei quanto a você, mas eu quero experimentar o mover de Deus nos dias da minha oportunidade, na minha geração. Quando você olha, por exemplo, para a história do movimento metodista, no século XVIII, a partir de Wesley, não há, até hoje, um movimento que foi fruto de um mover de Deus, que marcou tanto um tempo e uma nação, de transformar a realidade de um povo, como esse movimento de Wesley, no século XVIII. Mas infelizmente, hoje quando você vai na Inglaterra, por exemplo, ou em outros lugares onde o metodismo está estabelecido,
você vê prédios, você vê templos, mas não tem mais mover de Deus ali. Muitos templos se tornaram museus ou casas de shows, ou são usados para outros fins. Mas eu quero te dizer que esse mover de Deus, ele pode crescer ao ponto de nós perdermos o controle das coisas, como esse mover de Deus pode diminuir até o ponto de deixar de existir. Eu tive a minha primeira experiência com Deus quando eu tinha 8 anos de idade, dentro de uma igreja metodista, no Rio de Janeiro. Igreja metodista na Taquara, um bairro chamado Jacarepaguá, na cidade, na capital do Rio de Janeiro. Aquela igreja estava experimentando um despertamento espiritual. O Senhor estava visitando e se movendo no meio daquela igreja, muitos sinais, milagres, curas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, dons espirituais sendo ativados no meio da igreja. Aquela igreja estava plantando outras igrejas, uma liderança forte sendo levantada, líderes sendo treinados. Aquela igreja estava experimentando um crescimento maravilhoso, poderoso. Primeira vez que eu tive uma experiência com o Senhor. Eu lembro que era um pastor da Argentina que estava pregando, e de repente ele fez um apelo para aqueles que queriam ter uma experiência com o Espírito Santo e queriam ser marcados pelo Espírito Santo. Eu não entendi exatamente, mas eu percebi um impulso dentro de mim. Eu lembro que eu correndo lá para frente, ele vai, coloca a mão na minha cabeça e eu caio no chão. E aí, minha mãe não era convertida, ficou meio assustada com aquela cena. Meu pai estava afastado da igreja, ele entendia mais ou menos o que estava acontecendo. Ele me pega pelo colo, me leva novamente para o banco. Pela segunda vez o pastor faz o apelo. Pessoas que queriam receber mais de Deus, pessoas que queriam ser mais cheias do Espírito. Eu saí correndo lá para frente de novo. Ele coloca a mão na minha cabeça de novo, eu caio no chão. Nessa hora minha mãe já estava querendo ir embora, chorando, desesperada. Meu pai de novo me pega no colo, me leva novamente para o banco. Pela terceira vez o pastor faz o apelo. Eu queria mais fogo do Espírito Santo. Eu corri lá para frente pela terceira vez. Eu comecei a falar uma língua que eu só fui falar português normal no outro dia. Eu fiquei completamente embriagado com o Espírito Santo. Minha mãe ficou tão desesperada que nós fomos embora antes do culto terminar. Eu lembro que sentado no banco de trás do carro, eu ia escorregando, bêbado, caindo assim, entrando por entre o banco. E eu costumo dizer que a partir daquele dia, a minha vida ficou estragada para qualquer outra coisa que não fosse cumprir o propósito de Deus. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, assim como pastor, num atendimento pastoral interessante, eu pergunto assim: por que você trabalha? A pessoa responde: pastor, eu trabalho para ter dinheiro. Aí eu pergunto: mas por que você quer ter dinheiro? Uai, pastor, eu preciso de dinheiro para comer, para me alimentar. Mas por que você quer se alimentar? Pastor, para ter saúde. E por que você quer ter saúde? Para trabalhar. Mas trabalhar para quê? Para ter dinheiro, para poder me alimentar, para ter saúde, para poder trabalhar e para ter dinheiro, para comer, para que eu tenha saúde, para que eu possa trabalhar. Está compreendendo? Só que quem vive assim não vive a vida, apenas existe. A vida está passando diante dos seus olhos, ele apenas existiu e não viveu o propósito profético de Deus para a sua vida. Eu não sei se você entende, você bem mineiro agora, mas não te dá uma gastura você pensar que você tem apenas uma chance, uma única oportunidade. É como se você tivesse apenas uma ficha para ser usada. Essa é a sua oportunidade. E o que você vai fazer com a única chance, ou a única oportunidade que você tem de viver essa vida terrena, que é passageira, que a Bíblia diz que aqui nós somos peregrinos, forasteiros, que nós estamos aqui de passagem, que nós temos tudo
mas nós não temos nada. Temos tudo porque Cristo é tudo em nós, mas nós não temos nada porque nós não estamos presos e agarrados em nenhuma dessas coisas. Então há um mover de Deus entre nós, há um mover de Deus nos nossos dias, e esse é o tempo da nossa oportunidade, essa é a nossa chance. Há uma porta aberta diante de nós, e qual que é a resposta que você vai dar diante desse mover de Deus? Porque, segundo Samuel capítulo 6, nos fala de um dia de mover de Deus. A arca, que como o pastor Samuel ministrou, é o símbolo da presença manifesta de Deus, da glória de Deus, ela está voltando para Jerusalém. Ou seja, a presença, a glória, o mover de Deus. Mas o interessante é que, como nós destacamos na leitura, há 4 personagens aqui que nós podemos destacar, que na verdade nos falam de 4 atitudes diferentes que nós podemos ter diante do mover de Deus e desse avivamento. Esses 4 personagens nos falam de 4 mentalidades, de 4 posturas, de 4 atitudes que nós podemos ter no meio do mover de Deus. É importante que você entenda, a presença de Deus, ela se manifesta entre nós, mas dependendo da atitude ou da postura do nosso coração, nós teremos experiências distintas com a manifestação da glória de Deus. É como se fosse o seguinte: imagine comigo que o sol está batendo no barro. Quando o sol se encontra com o barro, o que acontece com o barro? Ele resseca, ele endurece. Mas se o mesmo sol se encontra com a cera, o que acontece com a cera? Ela derrete, ela amolece. Preste atenção, o problema não está no sol, o problema está na atitude, ou melhor dizendo, na qualidade do material. Você está entendendo? Se você for cera, no dia que o sol da justiça vier sobre você, você vai se derreter diante da presença dele. Mas se você for barro, no dia que o sol da justiça vier sobre você, você vai se endurecer. Então o problema não está no sol, o problema está na atitude do seu coração. E esses 4 personagens aqui nos falam então de 4 posturas ou atitudes distintas que nós podemos ter no meio do mover de Deus. O primeiro personagem que eu quero destacar, quero falar de forma objetiva, é esse homem chamado Uzá. Antes de Davi se tornar rei, aliás, antes de Saul se tornar rei também em Israel, a arca já havia sido roubada pelos filisteus. Essa arca que simboliza a manifestação da presença, a manifestação da glória. A arca, por exemplo, é levada para o templo de um deus chamado Dagon. Certo dia, eles entram no templo de Dagon e encontram Dagon caído diante da arca. Eles colocam então Dagon novamente em pé. No outro dia, eles entram no templo novamente. Além de Dagon estar caído, ele está com os braços quebrados, as pernas quebradas, indicando que diante do poder de Deus, todo o poder das trevas se torna inoperante. Eles então, para completar e piorar a história, os historiadores dizem que todos entre eles estavam com hemorroida, diga misericórdia. Eles resolveram fazer um teste, pegaram um carro de boi, colocaram vacas que tinham acabado de dar cria, e pegaram aquela arca e colocaram nesse carro de boi, para que fosse então conduzida por aquelas vacas. Preste atenção, por que era um teste? Porque uma vaca que acabou de dar cria, naturalmente ela não vai se afastar da sua cria. Ou seja, se as vacas conduzissem um carro de boi, a arca, em direção oposta, ou seja, em direção a Jerusalém, aquilo que estava acontecendo no meio dos filisteus era sinal do mover de Deus e da manifestação do poder de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas para encurtar a história, a arca vai parar na casa de um sujeito chamado
Abinadab, diga Abinadab. E diz a Bíblia que a arca fica ali no período de 20 anos. 20 anos. Abinadab estava com a arca da presença, a arca da glória na sua casa. Davi resolveu levar a arca de volta para Jerusalém. E eles novamente colocam a arca no carro de boi para que fossem conduzida até Jerusalém. E diz o texto que nós lemos, que num certo momento, o carro de boi tropeçou, e a arca estava para cair, e um dos filhos de Abinadab, chamado Uzá, segura na arca, pega na arca e cai no chão. Mas preste atenção, ele não caiu cheio do Espírito, ele não caiu cheio da glória de Deus, ele não caiu cheio do poder de Deus, ele não caiu cheio da vida de Deus. Uzá caiu, mas ele caiu morto. Uzá caiu, mas ele caiu duro no chão. Eu não sei quanto a você, mas eu já tive muito problema com esse texto. Quando eu era adolescente, pastor, que não faz muito tempo, né? Bispo Mano, eu achava assim, que Deus é esse? Que quando é ajudado pelas pessoas, elas morrem. Que Deus é esse? Que quando é ajudado pelas pessoas, Ele mata elas. Porque na minha cabeça, no meu entendimento, aparentemente Uzá só queria ajudá-lo. O carro de boi tropeçou, a arca está para cair, ele vai então e segura a arca, e ele morre. O que era para ser vida, se resultou em morte. O que era para ser um dia de mover de Deus, de glória de Deus, se resultou em morte. E meditando nesse texto, como eu brinco dizendo, até que um dia eu tive uma revelação revelada das revelitudes profundas. Por que Uzá caiu morto no chão? Por que ele não teve essa experiência assim tão gostosa que nós temos quando somos tomados pelo Espírito? Não, ele cai morto, não cheio de vida, mas cheio de morte. Foi o primeiro personagem aqui que está experimentando esse mover de Deus. Só que a experiência que Uzá teve não foi uma experiência tão agradável assim, tão gostosa assim. Até que o Espírito Santo trouxe luz ao meu coração, dizendo: a arca ficou na casa de Abinadab, pai de Uzá, quanto tempo? 20 anos. Uzá, desde pequenininho, estava acostumado em ver a arca na sua casa. Uzá, desde que quando era criança, pequeno, estava acostumado em ver a arca ali. E ele nunca viu nada demais acontecer através da arca. Ele nunca viu nada assim de tão poderoso, de tão sobrenatural acontecer através da arca. Portanto, a arca para Uzá era apenas como mais um móvel que tinha ali na casa dele, que ele via. Quando ele brincava na sala ali, era algo que ele via, observava, era algo comum. Qual que é o problema de ser como Uzá? Uzá nos falam daqueles que se acostumaram com a arca. Uzá nos falam daqueles que se acostumaram com a presença. Uzá nos falam daqueles que se acostumaram com o mover de Deus. Uzá nos falam daqueles que se acostumaram com o poder de Deus. E acredite em mim, esse é um dos maiores perigos que nós corremos no nosso ministério. Nos acostumarmos com o sagrado, nos acostumarmos com aquilo que é santo, nos acostumarmos com um ambiente como esse de glória, nos acostumarmos com a unção, nos acostumarmos com a manifestação dos dons, nos acostumarmos com o ambiente sobrenatural. E quando você se acostuma, você se torna um religioso, e todo religioso se torna irreverente, porque você passa a tratar a arca de qualquer maneira. Você passa a tratar a arca de qualquer jeito, de qualquer forma. E esse é o perigo que nós corremos. Nós nos acostumamos com tudo. Nos acostumamos com as canções que nós cantamos. Nos acostumamos com a palavra quando ela é pregada. Afinal de contas, você já é crente há tanto tempo. Na maneira como o pastor sobe na plataforma, você já sabe como que vai ser a reunião inteira. Você se acostumou até com a ceia. E a ceia para você é só um lanchinho que você faz uma vez por mês.
não tem um poder espiritual envolvido. Você não desfruta da vida e do poder espiritual da ceia, porque era algo simbólico apenas e cheio de ritual. É um pãozinho que você come, que foi partido em 700 pedaços, um suco de uva que você toma misturado com água para render mais, e é só um lanchinho que você faz uma vez por mês, porque nós nos acostumamos com tudo. Nos acostumamos com a glória de Deus, nos acostumamos com a arca de Deus, nos acostumamos com o mover de Deus, nos acostumamos com as canções, nos acostumamos com as reuniões, nos acostumamos com ambientes como esse, e aí nós deixamos de desfrutar do mover de Deus. Talvez o seu nome não é usar, mas a sua mentalidade é a mentalidade de usar, a sua atitude é a atitude de usar, a sua postura é a postura de usar, de alguém que se acostumou com a glória, com o mover, com a presença, e se tornou alguém irreverente, tratando a presença como se fosse algo comum, tratando a glória, a arca, como se fosse algo qualquer. Se é com você que eu estou falando nessa noite, deixa eu te dizer, começa de novo hoje. Comece uma nova história com Deus hoje. Permita que Ele te leve de volta ao primeiro amor hoje. Deixa Ele incendiar o seu coração novamente hoje. Talvez dons espirituais que um dia fluíram através da sua vida estão ali adormecidos. Permita que o Espírito Santo ative esses dons novamente hoje. Aonde está morto haverá vida, e todo lugar deserto será como um manancial de águas. Experiências que um dia você teve com Deus, mas que se tornou apenas algo que está na história, no passado. Há um novo de Deus para hoje, há uma unção nova que Ele está derramando hoje, há um óleo fresco do Espírito que será liberado sobre você hoje, há um vinho novo que você vai beber dele hoje, e novas experiências com Deus. Diga para o seu vizinho, começa de novo hoje. Fala para ele, não se acostume com o mover de Deus, não se acostume com a glória de Deus, não se acostume. O segundo personagem que nós podemos destacar é Obed-edom. Davi, decepcionado com a cena que ele viu, frustrado, porque não era a experiência que ele estava esperando ver, testemunhar, e talvez buscando ali alguém que poderia levar a arca para casa. Eu fico imaginando Davi buscando alguém, as pessoas ali disfarçando, um olhando para o lado, outro olhando para o outro, pensando, eu vou levar esse negócio para minha casa. O homem caiu duro no chão por causa disso. Eu tenho filho pequeno em casa, vai que ele esbarra nessa arca e cai duro no chão também. Eu tenho tanto compromisso, tantas atividades, tantos afazeres. Mas até que um homem chamado Obed-edom se levanta no meio deles e diz, eu quero a arca na minha casa, eu quero essa arca, eu quero a presença. Então você consegue imaginar Obed-edom chegando em casa com a arca, dizendo talvez para sua mulher, para os seus filhos, dizendo, mulher, olha, essa é a arca, essa é a arca onde Deus se manifestava ao seu povo, essa é a arca onde Deus falava com o seu povo, essa era a arca onde Deus se revelava ao seu povo, e a arca agora está na nossa casa. É um privilégio receber a arca, é uma honra receber a arca. E o interessante é, primeiro, provavelmente Obed-edom era um gentio, como nós lemos aqui no texto, pela cidade que Obed-edom pertencia, ele era um geteu. E o interessante, tem um historiador chamado Flávio Joséfo, você já deve ter ouvido falar sobre ele. Ele diz que Obed-edom era um homem muito pobre, miserável, mas o texto que lemos diz que depois de 3 meses de Obed-edom com a arca na sua casa, Deus o prosperou. Você não está aqui comigo? 20 meses a arca, 20 anos, a arca na casa de Abinadab, ele não viu nada acontecer. 3 meses, a arca na casa de Obed-edom,
foram mais do que suficientes para que não somente ele fosse abençoado, mas tudo que ele tinha, suas plantações, seus animais, tudo prosperou, tudo floresceu. Presta atenção, um acaba de cair duro no chão e o outro é abençoado. Um acaba de cair morto no chão por causa da arca e o outro prospera, é alcançado pelo favor de Deus, é alcançado pela bênção de Deus. Tudo que ele coloca a mão dá certo, tudo que ele faz ele é bem sucedido, tudo que ele faz ele floresce, porque há uma graça, uma vida, há um favor sobre ele. Deus faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes, porque Obed-edom nos falam daqueles que amam a presença, que amam a glória, que amam a arca, que não tratam a arca de maneira qualquer e comum. Presta atenção, não há neutralidade nas coisas. As coisas espirituais não são neutras. Um é abençoado e o outro é morto. Jesus mesmo disse que para alguns ele seria como pedra de tropeço, mas para outros ele seria como pedra de edificação. Não há nada neutro. Seus relacionamentos não são neutros. Quem não te ajuda a orar, uma hora vai te atrapalhar de orar. Quem não acrescenta fé em você, quem não edifica a sua fé, uma hora vai colocar incredulidade em você. Não há nada neutro. Você está aqui? E é isso que nós aprendemos com a vida de Obed-edom. Mas ele nos fala de alguém que amava a presença, valorizava a presença, honrava a presença. E diz a Bíblia que em 3 meses ele foi grandemente abençoado e prosperou, e tudo que ele tinha frutificou e floresceu. Mas há um terceiro personagem aqui, Mical, filha de Saul, esposa de Davi, que de uma certa forma também participa desse mover de Deus. Mical, de uma certa maneira, também participa desse ambiente de mover de Deus. Davi, então, levando de volta a arca para Jerusalém, e como lemos, ele estava alegre, dançando, saltando diante do povo, e o texto que lemos diz que Mical, filha de Saul, o que ela estava fazendo? Olhando pela janela. Preste atenção, o mover de Deus está acontecendo, a presença de Deus está se manifestando, a arca está voltando para Jerusalém, é a glória, é a presença, é a manifestação da glória. Aonde que Mical deveria estar? No meio do mover, junto com Davi. Davi está dançando, ela devia estar dando os passinhos dela também, mas Mical estava olhando pela janela, porque Mical nos fala daqueles que apenas estão observando o mover de Deus. Deus está operando no meio da igreja, há um mover de Deus poderoso, mas existem aqueles que estão apenas na janela. Diga para o seu vizinho, se você é Mical, sai da janela hoje em nome de Jesus. Meus irmãos, o mover de Deus é o que temos de mais precioso. Nós não fabricamos o mover, nós não produzimos o mover, nós apenas discernimos, farejamos, percebemos o cheiro do mover e entramos naquilo que Deus está fazendo. O mover de Deus é como um rio, você apenas mergulha nele. O mover de Deus é como a onda do mar, você não produz, você não fabrica, você não constrói, você apenas entra na onda do Espírito e surfa na onda do Espírito. Há um mover de Deus acontecendo nos nossos dias, mas alguns estão apenas na janela. Sai da janela hoje e entra no mover de Deus, mas entra de cabeça nesse mover de Deus, mas mergulha de cabeça nesse mover. Não seja apenas um espectador. Esse mover não é para um grupo seleto, não é para, Deus não escolhe simplesmente alguns. Esse mover na verdade está disponível para todos, mas alguns estão apenas como espectadores na janela. Mas sai da janela hoje em nome de Jesus. Mas sabe qual que é o problema também, pastor Samuel, de ser Mical? É que Mical, ao invés de estar experimentando o mover de Deus, mergulhada
imersa, completamente envolvida naquilo que Deus está fazendo, Mical estava apenas com atitudes críticas no seu coração a respeito de Davi. Precisa disso tudo? Precisa desse exagero todo? Você já encontrou com alguma Mical, ou um homem Mical, conversando com você? Deus não é surdo. Para que orar desse jeito? Para que esse exagero todo? Eu fui morar em Belo Horizonte, eu tinha 17 anos, quando eu terminei o ensino médio, eu já tinha convicção do que Deus tinha para mim, em relação ao meu ministério pastoral. Eu saí do Rio de Janeiro, então fui morar em Belo Horizonte, com 17 anos, fui fazer um seminário ali, morar num alojamento, nunca tinha saído da minha cidade. Meus pais me apoiaram assim completamente, abraçaram aquilo junto comigo, mas muitos dos meus familiares e pessoas da minha igreja local diziam assim: você vai desperdiçar seu potencial, seu futuro, você vai jogar tudo pela janela. Eu lembro que eu ouvi isso, e eu disse assim: eu vou jogar tudo pela janela, mas eu vou jogar para cima, eu vou colocar tudo nas mãos de Deus. Os homens podem me criticar, mas o céu vai me aplaudir. Às vezes Deus te permite ter um diploma só para você ter o que queimar. Às vezes Deus permite você ter um diploma só para você ter o que rasgar. Você está estragado, porque você foi escolhido para participar desse mover de Deus. Mas sempre vai ter uma Mical perto de você, dizendo: não precisa disso tudo. Para que esse exagero todo? Querendo te fazer olhar, como o pastor Samuel colocou, para uma ótica carnal, natural. Porque ser carnal não é simplesmente cometer pecados obscenos, cabeludos. Todo aquele que anda no natural está agindo na carne. E há muitos que são como Mical entre nós, que só conseguem enxergar o relatório natural das coisas, que só conseguem enxergar a ótica natural das coisas. Quando eu formei no seminário, o seminário que eu fiz foi um seminário da Igreja Batista Lagoinha, o Carisma. Não sei se você já ouviu falar. Muitos jovens passam por lá. Eu e minha esposa somos professores de lá, eu ministro lá já tem algum tempo. E muitos jovens passam por ali, sendo treinados para a obra do ministério. Quando eu formei, eu recebi muitas oportunidades, portas abertas, preciosas, que se abriram diante de mim. Só que eu estava naquela crise do que fazer, que oportunidade abraçar, porque nem toda porta que se abre diante de nós são portas que nós devemos entrar. E eu recebi um convite para pastorear então uma igreja metodista, e eu já não tinha mais nenhuma expectativa de ser um pastor metodista. Só que de todas as oportunidades que eu tive, acredite em mim, essa, pelos olhos naturais, era menos atraente. Pastorear uma igreja de uma média de 30, 40 pessoas, uma igreja com uma estrutura física muito limitada, metade desse lugar que nós estamos aqui. Eu substituí um pastor de mais de 70 anos, um homem de Deus, mas a maioria dos pastores que tinham passado por ali já eram pastores já no fim da sua vida ministerial. Então era uma igreja que tinha muitas limitações. Para vocês terem uma ideia, o louvor era sentado, não podia bater palma praticamente. A maioria das pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo naquela igreja foram convidadas a se retirar. A maioria das igrejas daquela região de Belo Horizonte, as maiores igrejas, foram de pessoas que saíram da nossa igreja local há anos atrás, porque tiveram uma experiência com o mover de Deus. Eu pregava em cultos porque eu ministrava no Carisma, nas conferências, nos lugares que eu era convidado, e eu achava que o meu ministério seria para multidões. Só que aí de repente eu comecei, a igreja que eu pastoreava, quando era um avivamento, dava 30 pessoas, mas eu pregava em cultos com 3 pessoas. Eu pregava em cultos com 5 pessoas. Eu tinha vergonha
de convidar meus amigos no ministério, que tinham formado comigo no seminário, de pregar, porque era algo muito limitado. A igreja arrecadava R$3.000 por mês, e fora que eu tinha, para completar o negócio, 19 anos de idade. Agora você imagina, eu tinha acabado de voltar de uma viagem missionária, estava com o cabelo moicano. Você acredita nisso? No culto que eu assumi como pastor, todos foram cumprimentar o meu pai, achando que ele seria o pastor da igreja. Eu tinha ouvido no seminário o pastor Márcio Valadão falando que o pastor só se torna pastor quando ele faz o primeiro batismo, o primeiro casamento, o primeiro ofício fúnebre. Na mesma semana morreu um na igreja, já tinha 30, já tinha morrido um. Alugaram uma van, levaram a igreja inteira na van para o funeral, e eu no meio do povo. E eu querendo ser pastor, me comportar como pastor, porque a gente sai de seminário, eu falo que é igual pinto de granja, qualquer coisa assusta, qualquer coisa derruba. E aí falaram assim para mim: pastor, os meus pais estão aqui. Eu falei: que bom, minha irmã, que bênção, me apresenta a eles, eu quero conhecê-los. Ela falou: não, pastor, meus pais estão enterrados aqui. Eu falei: primeiro funeral, primeiro velório que eu fiz. Eu poderia contar cada história aqui para vocês iam chorar. Mas preste atenção, Deus levanta aqueles que são improváveis. Deus me levantou como improvável, me colocou numa igreja de pessoas improváveis, no lugar improvável. Quando eu recebi a nomeação do bispo para aquela igreja, os pastores me abraçavam dizendo assim: o bispo te deu uma cabeça de porco de presente. Eu não sabia o que era isso, não tinha tido a revelação, mas imaginava que não era algo tão bom assim. E é ali que eu fui entender. Todas as oportunidades que eu tive, aquela aparentemente era, pelos olhos naturais, a menos atrativa, mas foi aquela que eu tive direção de Deus para estar. Mas sempre você vai encontrar com uma Mical, não querendo te impulsionar, mas te frear, te paralisar, te segurar. Tem Mical que é invejosa. Já percebeu que tem crente que tem sempre uma experiência maior e melhor para contar? E diminuindo a experiência que você tem? Você fala assim: eu fui naquela conferência do Osana, de repente Deus me tocou, caí no chão, fui cheio do Espírito, e alguém te conta: você está caindo ainda, eu já estou voando, você está nesse negócio de cair ainda? Porque Mical sempre tem uma experiência maior para contar, diminuindo as experiências que você tem com Deus. Mas Mical não é apenas observador e crítica, não. Mical não tem uma postura de honra no seu coração, porque o mover de Deus é um mover de honra. Como o pastor Samuel aqui ministrou, Deus é um Deus de gerações, e a nossa geração, como a maioria aqui, vai subir nos ombros desses pais espirituais, e nós vamos ir a partir da onde eles têm ido, porque o mover de Deus é um mover geracional. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essas conexões espirituais, essas ligaduras do Espírito, essas conexões divinas, esse rio que flui de uma geração e passa por uma outra geração, não vai parar em nós, não vai terminar em nós, mas vamos dar continuidade à obra que esses santos homens e essas santas mulheres de Deus estão deixando para nós. E nós precisamos ter essa atitude de honra, essa postura de honra. Por quê? Porque Davi queria abençoar Mical, mas ele não pôde abençoá-la, porque ela o desprezou no seu coração. Você não recebe da unção que você não abençoa. Deus não te dá algo que você fala mal. Deus não te dá algo que você diminui. Você não bebe de uma água que você mesmo suja. Está compreendendo? Eu tenho visto muitos pastores que falam mal de pastores que as igrejas crescem.
pastores que falam mal de igrejas que estão crescendo, e por isso não experimentam o ministério frutífero. Por quê? Porque Deus não te dá algo que você diminui com as palavras da sua boca. Você quer ser abençoado através dos seus líderes? Fale bem dos seus líderes, honre a unção que está sobre eles. Você quer ser abençoado através da sua igreja local? Fale bem da sua igreja local, honre a sua igreja local, abençoe a sua igreja local, porque a unção que você honrar, dela você será abençoado. Kenneth Hagin fala que se você quer crescer numa determinada unção, você precisa andar com pessoas que operam naquela unção, porque você absorve do Espírito, você absorve do coração, você absorve da atitude, você absorve do DNA, você absorve da unção. Mas qual que é o grande problema de agir como Mical? É o último versículo desse capítulo, que diz: Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Sabe qual que é o problema de ser Mical? É que você não frutifica, você não gera frutos, não faz discípulos, não gera filhos para Deus, só observa o mover de Deus, mas não tem frutos para colher desse mover. Só critica o que outros estão fazendo, mas você mesmo não floresce, não frutifica. Só desonra, só diminui o que está acontecendo no meio da igreja, mas você não tem filhos espirituais para mostrar para Deus. Mas há também um homem que experimentou desse mover, um homem chamado Davi. Presta atenção, quando Davi vai em busca da arca, Davi não está indo em busca dos utensílios de ouro que haviam na arca. Davi, quando vai em busca da arca, ele não está indo em busca da madeira banhada a ouro. Quando Davi vai buscar a arca, o que Davi está buscando? A presença de Deus, a glória de Deus. Nos dias de Saul, eles não se importaram com a arca, mas comigo eu teria uma atitude diferente. Eu amo a presença. Eu não sei quanto a você, mas não me satisfaz participar de uma obra que não tem a vida de Deus. Não me satisfaz edificar uma obra que não tem o selo da presença e da glória de Deus. Não fique contente e satisfeito com aulas sem vida e presença de Deus, com celebrações e cultos sem graça de Deus se manifestando ali, com uma reunião de célula sem você perceber o mover do Espírito. Tudo que nós fazemos deve ter o selo da presença. O combustível para o nosso ministério é o óleo do Espírito, é a unção do Espírito, é o que nos impulsiona. Eu quero a presença. O interessante é que Davi, Saul reina por 40 anos, Davi reina por 40 anos, Salomão reina por 40 anos, mas os anos que Davi reinou foram considerados como os anos dourados de Israel. Tempo de muitas vitórias, de muitas conquistas, de muita prosperidade. Tempo em que a nação ficou banhada a ouro, porque Davi tinha um coração pela presença. Davi amava a glória, Davi amava a presença. Quando Davi foi em busca da arca, na verdade Davi estava buscando a presença. Uma vez eu fiz uma oração, e é com ela que eu quero encerrar aqui. Eu não quero apenas ser alguém faminto pela presença. Eu amo ambientes como esse, de uma palavra revelada, viva sendo ministrada, de um louvor e uma adoração encharcada com o óleo do Espírito, um mover de oração, um mover profético, de dons espirituais. Eu amo ambientes como esse. Sabe qual é o barulho que eu gosto de ouvir? Barulho de crente orando. Não é bom? Me sinto atraído. Mas uma vez eu fiz uma oração dizendo: eu não quero ser apenas alguém faminto, Senhor. Eu quero ser alguém que desperta a fome por onde eu passar. Já viu gente assim? Não sei se você que é casado vive a mesma coisa que eu vivo, mas vou falar um negócio nosso aqui. Posso falar, amor?
eu como uma comida, ela nem está com tanta vontade de comer, mas ela vê o prato que eu faço e a maneira que eu como, e daqui a pouco está querendo ela comer a mesma comida que eu estou comendo também. Às vezes nós escolhemos o mesmo sanduíche, mas ela olha para o meu, acha que o meu é mais gostoso e faz de tudo para que eu troque o meu com o dela. Alguém tem essa mesma unção? Já viu gente que você não está com tanta vontade de comer, mas aquela pessoa come aquela comida com tanta vontade, que te dá vontade de comer a mesma comida também? Lá em Belo Horizonte nós falamos que é gente que come com a boca boa. Você precisa ser alguém que come com a boca boa. Amém? Você que é líder, você que é pastor, tem que comer com a boca boa. Porque o ministério é uma santa diversão. Ou você acha que eu estou aqui trabalhando? Eu estou me divertindo. Quando eu estou escrevendo um livro, eu estou me divertindo. Quando eu estou dentro de uma sala de aula ministrando, eu me divirto. Quando eu fico pensando num treinamento, numa apostila que eu vou escrever, numa estratégia, é diversão para mim. Ontem eu fiquei o dia inteiro dando aconselhamento, é diversão para mim. Até quando eu dou duro nos irmãos, eu me divirto. Quando você tem paixão, um líder que tem paixão, ele nunca estará sozinho. Porque aquilo que ferve por dentro, cheira por fora, e vai atrair outras pessoas para cooperarem com você naquilo que você está fazendo. Você tem que comer a comida com a boca boa. Há pouco tempo, nossa igreja, graças a Deus, tem experimentado um crescimento que me assusta. Esse ano, nós vamos chegar em 400 células até o final do ano. Mover de Deus, graça de Deus sobre nós. Muitas pessoas, batismos, pessoas chegando, líderes sendo treinados. Na nossa escola de líderes nós temos quase 400 alunos sendo treinados ao longo da semana, muitos dentro do seminário sendo formados para serem pastores, plantadores de igrejas. Há pouco tempo eu pensei assim: o meu chamado é para treinar líderes. Eu preciso ter um investimento mais direcionado naqueles que têm a vocação para o ministério pastoral. Aí eu resolvi fazer uma reunião de discipulado, chamei reunião dos vocacionados. Quem percebia que tinha vocação, um chamado para o ministério pastoral, iria participar daquela reunião comigo. Eu confesso que eu pensei que eu teria ali 20 pessoas. Meus irmãos, foi uma reunião com mais de 200 pessoas. Você acredita nisso? Virou uma conferência. Mas por que será que tem tanta gente querendo ser pastor? Porque no mínimo olham para mim ou para a nossa equipe ministerial e estão vendo que a gente está comendo comida com a boca boa e querem comer também. Você entende o que eu estou falando? Tem gente que é assim. Só o glória a Deus que ele dá na célula muda o ambiente da célula. Já percebeu que tem ministros que tocam o teclado, por exemplo, parece que tem um coral celestial atrás? É gente que tem um espírito forte. Ele prega, te dá vontade louca de orar depois da pregação. Já sentiu isso? Você se sente mais gostoso por dentro, como se seu espírito estivesse se levantando. É apetite espiritual que está sendo despertado em você. Por onde você passar, você vai despertar esse apetite espiritual. Por onde você passar, você vai despertar fome pela presença, sede pela presença. Eu quero fazer um apelo nessa hora, continuando o apelo que o pastor Samuel fez. Vai fazer 9 anos que eu estou pastoreando essa igreja. Eu vou contar algo, e não pense que eu me acho melhor do que você, porque a minha carne não é diferente da sua, e sou tentado nas mesmas coisas, só que nós devemos mortificar a nossa carne e sujeitá-la à vontade do Espírito. Há 9 anos que eu sou pastor ali, e a nossa igreja explodiu, cresceu muito, mas há 9 anos, por exemplo, que eu recebo o mesmo salário. Não estou dizendo que é errado o pastor receber um bom salário, preste atenção no que eu estou dizendo, mas eu estou falando do seu coração, da atitude do seu coração, da postura do seu coração. Mas não tem me faltado nada, eu me considero até uma pessoa próspera,
Mas nesses dias eu estava assim conversando com a minha esposa, uma conversa assim antes de dormir, e nós estávamos compartilhando assim, a gente não tem assim nenhuma expectativa ou nenhum grande sonho assim, nenhum projeto, sei lá, de ter uma casa maravilhosa, ou um carro extraordinário, ou fazer uma viagem para não sei aonde, ou morar em tal país, ou fazer isso ou aquilo. Não estou dizendo que isso é errado, me escute com bons ouvidos, você está aqui comigo? Creio até que Deus vai nos dar todas essas coisas, eu creio nisso. Mas todos os nossos sonhos, os nossos projetos, têm a ver com a vida da igreja, com a obra de Deus, com o projeto de Deus. Preste atenção, eu escolhi, e nós tomamos a mesma decisão como casal. Nós vamos colocar nas mãos do Senhor os nossos melhores dias, a nossa juventude, a nossa força, a nossa energia, o nosso vigor, nossa saúde, nossos recursos, nossos dons, nosso casamento, nossos filhos, consagramos ao Senhor, dedicamos ao Senhor, porque somos como Davi, queremos a presença, queremos a arca, queremos participar desse mover e daquilo que o Senhor está fazendo nos dias da minha geração. É com você que o Espírito Santo está falando nessa noite. Você quer dar essa resposta ao Senhor? Você quer ser como Samuel, essa voz profética nessa geração? Você quer ser como Davi, que ama a glória, que ama a presença? Então corresponda com o Espírito Santo nessa hora. Eu não sei como é que vai ser uma bagunça santa. Ou você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, como resposta, se entregando a Deus, se dedicando a Deus. E Ele vai trazer luz, Ele vai trazer direção. Se alguém puder me ajudar tirando esse púlpito, mas não venha de qualquer maneira, venha se derramando, venha se entregando ao propósito, ao chamado, a sonhos que o Senhor plantou no seu coração, a projetos ministeriais que o Senhor plantou no seu coração. Venha aqui à frente, e você vai se ajoelhar e se entregar, e você vai ficar à vontade, mas como eu disse, venha orando, venha derramando o seu coração diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser como Davi, faminto pela presença. Eu quero ser como Davi, que ama o ambiente da glória. Não quero ter a mentalidade de usar, não quero me acostumar com o teu mover. Não quero ter a atitude de Mical, de ser apenas um espectador, um observador e criticar aquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero ser como Obed-edom, honrar a presença. Eu quero ser como Davi. Eu quero amar a tua presença, Senhor, e despertar um apetite espiritual por onde eu passar, aonde eu pisar. Faça essa oração nessa hora em nome de Jesus. Eu quero ouvir a sua voz. Ore com as suas palavras. Eu vou convidar os pastores que estão aqui para imporem as mãos. E eu creio que um espírito, uma atitude, uma postura, um revestimento será liberado, uma identidade, um coração, um DNA, mas se derrama diante do Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver os teus projetos nos dias da minha oportunidade, na minha geração. Eis-me aqui, Senhor, e marca a minha vida. Sim, Senhor, reacende a chama no meu coração e derrama sobre mim o teu vinho novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça isso, querido, faça isso, coloque nas mãos dele, dedique a ele. Se você achou que a sua oportunidade já passou e que você já não tem mais idade para isso, escute isso. Eu te falo pelo Espírito de Deus: enquanto houver fôlego de vida, é tempo, é tempo, é tempo. Esse é o seu tempo, esse é o seu tempo, e é tempo de muito, é tempo de muito, é tempo de muito, é tempo de muito. Eu vejo no Espírito ministérios sendo restaurados, projetos ministeriais sendo restaurados. Você que tem experimentado frustrações na sua vida ministerial, o Senhor está te dizendo: é um novo tempo
Começa de novo hoje em nome de Jesus. E você vai florescer. E você vai frutificar. Em nome de Jesus. Todo talento enterrado, dons enterrados, projetos enterrados, em nome de Jesus. Profetizamos vida onde há morte. Senhor, renova o chamado, renova ministérios, renova o encargo, renova a visão, renova a paixão e derrama o óleo fresco do teu Espírito. Sim, Senhor, libera sobre nós agora. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente. Aleluia. Mas peço que